Shalom, Edson. Tudo bom, meu querido, com você? E a sua casa, como é que está? Paz para todos, shalom, shalom. Sejam todos bem-vindos. Amém, Edson, glória a Deus. Bom saber disso. Estamos mais uma noite aqui para adorar ao Senhor. Nesse dia bendizer o seu santo nome. Queremos entronizar o Senhor e declarar que Ele é o Senhor das nossas vidas. Certa vez o salmista declarou: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Que essa seja a sua declaração também, do estar na presença do Senhor. É a melhor coisa que você pode receber. Vamos louvar Ele, porque Ele é digno. deixa ficar nesse lugar todos os dias da minha vida.
da minha vida. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos teus ministros. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Sabedoria do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Para ele, por meio dele, são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti, aleluia, sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Declare isso, queridos.
Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Só tu és santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nós te amamos, Senhor, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Aleluia, glória a Deus. É tudo por Ele e para Ele, eternamente, amém, aleluia. O Senhor é sempre muito bom. Louvado seja o nosso Deus. É sempre bom nós nos lembrarmos que não fomos nós que o escolhemos e que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja o Senhor em todo o tempo. Quero mandar a paz agora em áudio para Fernando. Bom você aqui, Fernando. Everton também. Estava com saudade de você. Todo mundo que está conosco aí, que Deus abençoe vocês. É sempre bom poder cultuar ao Senhor entre amigos e servir ao Senhor em família, como tem sido o nosso lema na comunidade Betesda. Que o Senhor nos conceda sempre esse privilégio de podermos servi-lo em família. Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que veio ao meu coração. Mas antes eu quero saber de vocês, como é que vocês estão? Quem está lendo a Bíblia, quem está comendo a Bíblia aí? Na última live a gente falou sobre isso, né? Sobre a necessidade, ou melhor, sobre o despertar de cada um de nós. Estamos dedicando um tempo para estar devorando a palavra do Senhor, para estar aprendendo mais. Quem já conseguiu fazer isso? Quem é que já se lançou aí na leitura da palavra? Thelma, seja bem-vinda também, Thelma. Saudade da nossa célula. Logo, em breve, nós retornaremos, se assim o Senhor nos permitir. Mas seja bem-vinda, muito bom ter você conosco. Amém? Ninguém se lançou ainda na leitura da palavra, eu não acredito. Isso. Amém, Lani. Você sempre salva a classe. Amém? E pastor Romualdo, tem que rir, né? A minha esposa aqui também está dizendo que está lendo. A Daís aqui também já disse: ei, eu também já estou lendo. Só falta eu colocar aqui. Já está em Josué, a Daís. Glória a Deus. Queridos, é sempre muito bom a gente poder
degustar a palavra do Senhor. E é sempre surpreendente como nós percebemos coisas que a gente normalmente não percebe, que a gente não tinha visto ainda. E é a mais pura verdade, né? Que a palavra do Senhor ela é nova a cada manhã. Alguns equivocadamente dizem que ela renova a cada manhã, mas não, a palavra não fala isso. Não é isso que está na Bíblia. A Bíblia diz que a palavra é nova, porque o que se renova é aquilo que se gasta ou que se envelhece. A palavra do Senhor nunca se gasta nem envelhece. As misericórdias são renovadas por causa de uma ação nossa, mas a palavra do Senhor ela é sempre nova a cada manhã. Shalom, Ivan. Bom você aqui conosco. Amém. Glória a Deus. Deixa eu usar meu pedestalzinho aqui novamente. E nós vamos compartilhar aqui um texto que veio ao meu coração, por demais conhecido de todos vocês. Eu queria apenas lembrar, trazer uma aplicação e estar orando com vocês daqui a pouquinho. Amém? Quem é que está conosco hoje? Edinaldo ou Edson? Ou são os dois? Bom também, pastor Edson. Bom também ter vocês conosco. Mas quem é que está lá? É só o pastor Edson? Ou está o parceiro do Josué também conosco nessa noite? Muito bom, a Daisy sempre nos cobra isso e com razão. E de fato a gente tem sido devedor nisso. A Daisy sempre insiste, compartilhe. É só vocês colocarem nessa setinha aí o dedão na setinha. E aí vocês vão ver que vai abrir todos os contatos de vocês. Vocês podem começar a enviar essa live para os outros, para que as pessoas possam participar também e possam se alimentar assim como nós temos feito durante esses dias. Amém? Amém. Estão os irmãos, eu ia dizer irmão metralha, mas fica chato, né, Edinaldo? Vou dizer os irmãos amados, Edinaldo e Edson. Glória a Deus pela vida de vocês. Rai, saudade de você. Raiane, a Daís está pronta para puxar a sua orelha, viu? A sua, Rai, e a do Edinho. A Daís estava me dizendo, pastor, a Rai nunca mais entrou. E quando entra já é no final. Ela não era assim, ela tem que ir para disciplina. E ela está dizendo aqui ainda, viu, Rai? Ela não era assim. Pois, Raiane, como diria a gente, aba do olho. E puxa na orelha do Edinho aí. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém. Tá mostrando sim, Thelma. Tá aparecendo aqui tudo que você está digitando aí. Já chamou você de amiga, Daís. Já está fazendo a média com você. Bom, Rai, eu não sei se vai minimizar a sua culpa não, mas já é alguma coisa, né? Amém. Então todo mundo que está aí, a família de Josué está aí, a irmã Josefa, glória a Deus. Pronto, então você não vai mais esquecer, que eu tenho certeza que a partir de hoje a Daís vai estar lembrando assim como ela faz com a galera. Olha, ela mandou, Rai, então tá ruim. Vamos lá, vamos adorar o Senhor com a palavra dele sobre as nossas vidas. A palavra assim é um tempo de alimento e é um tempo que nós agradecemos a Deus. Então eu quero compartilhar o que está lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Mateus 13, a partir do 1, parábola do semeador, todo mundo conhece. Mas eu queria ver com vocês algo bem específico nessa passagem. Amém? Quero mandar parabéns ou muitos bens, muitas bênçãos para o sobrinho do Josué, o neto. É isso, Josué? Parabéns, sobrinho de Josué. A avó do Josué está aí conosco também. A dona Josefa está... A dona Josefa, Raine, está mais presente do que você, viu? Seja bem-vinda sempre. Fernanda, você já se antecipou ao nosso anúncio, mas é exatamente isso. A partir de segunda-feira, já vou avisar agora. Segunda-feira nós voltaremos a nossa live para as 21 horas. A gente perdeu, ou melhor, eu acredito que a gente impossibilitou algumas pessoas de estarem conosco, que normalmente estavam, e a gente teve uma perda boa na frequência da nossa live. Então a partir de sexta-feira a gente ainda mantém de 8 horas, porque a gente pretende fazer um tempo de louvor e talvez se estenda um pouquinho mais.
Mas a partir de segunda-feira, a gente retorna ao nosso horário original, que é de 21 horas. A partir de segunda-feira, 21 horas. Pastor José Carlos, saudade. Bom ter o senhor conosco aqui. Uma honra sempre. Vamos marcar novamente para o senhor estar nos ministrando aqui e nos abençoando mais uma vez. Amém? Isso. Cadê a Thaisa que não se pronuncia a respeito das 21 horas? A Thaisa também tem uma fala para você, Thaisa. Não se preocupe não, que a Thaisa está anotando tudo. Estou igual o Vinícius quando eu não estava já. A Daíse está fazendo o papel do Vinícius. O que o Vinícius faz com a Priscila, a Daíse está fazendo com cada um de vocês, viu? Tá tudo anotadinho, inclusive. O caderno dela é maior. O caderno dela é bem maior, viu, dona Thaisa Moura? Ela mandou nesse instante para mim, que eu botei. Amém. Mandei pelo. Glória a Deus. Queridos, vamos lá então em Mateus capítulo 13. Pastor Zé Carlos, se o senhor puder nos ajudar também, será uma bênção, será muito bom o seu entendimento a respeito disso. Me veio esse pensamento. Eu estou lendo esses dias os evangelhos e passando por essa parábola, me saltou à vista algo muito sabido de todos nós. É um texto que todos nós conhecemos, um versículo que todos nós conhecemos, mas eu queria mencionar e trazer uma aplicação. E eu quero que vocês me ajudem. O pastor Zé Carlos pode me ajudar, o pastor Romualdo também me socorra aí. Vamos ver como vocês entendem esse texto, como a gente pode alimentar isso. Amém? Amém. A Priscila também é melhor de 21 horas. Então, segunda-feira, glória a Deus por isso, estaremos voltando no nosso horário para as 21 horas. Mas vamos lá. Mateus 13, a partir do 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos, se aproximando de Jesus, lhe perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábola? Ao que Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos lá, podem me ajudar aí, vocês podem colocar aí o que é que chama a atenção de vocês nesse texto. Para não escrever muito, coloca só o versículozinho que eu vou identificar aqui e vou estar lendo com vocês. Mas sabe, o que me saltou muito ao ouvido e aos olhos nesse texto é o versículo 12. Que ele é muito duro, muito pesado e quase que com um som de exagero, ou até mesmo de injustiça. Olha o que fala o versículo 12.
Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Uau! Verdade, palavra tremenda essa, mas de um peso de responsabilidade muito grande. É absurdo esse chamamento do Senhor para a responsabilidade que está sobre cada um de nós. Nós precisamos entender isso. Eu sei que você conhece a interpretação da parábola. Se você tiver esquecido isso, você continua lendo a partir do versículo 18. Jesus está explicando a parábola. Mas sabe, o que eu quero que você perceba é que um dia essa semente foi lançada e você foi lançada em terra fértil e você nasceu. Paz, Iranzão, bom você aqui. Você frutificou. Eu quero que você possa perceber isso. Assim como foi lançada para você, foi lançada para outras pessoas ou em outros terrenos. Mas em alguns lugares não frutificou, mas no seu coração a palavra frutificou. Em você a palavra frutificou. E a grande responsabilidade é o que você tem feito com isso. Como você tem agido com relação a isso. O versículo 17 traz um peso de honra muito grande. Traz um peso de privilégio muito grande. O versículo 17 diz: pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Pessoal, você já parou para pensar a honra que o Senhor tem concedido a mim e a você? O que Deus tem permitido que eu e você experimente da parte dele? Sabe, o Senhor tem sido sempre muito generoso para conosco. Eu entendo que esse tempo de quarentena o Senhor está nos proporcionando, ou nos dando a oportunidade de podermos nos alinhar e voltarmos a viver aquilo que talvez já não vivíamos e nem estávamos atentos a viver. Mas é um tempo de alinhamento de reino, é um tempo de alinhamento junto à identidade cristã, a identidade nossa em Deus. É um tempo de nós voltarmos a nos parecer com Jesus. Esse texto ele nos faz perceber claramente que um dia o Senhor contou conosco e confiou em nós, de tal maneira que a semente frutificou nas nossas vidas. A palavra foi ministrada e nasceu em nós, surtiu efeito em nós. E talvez você nem tenha parado para pensar nisso. Talvez você tenha apenas entendido que você aceitou Jesus, que você conheceu a Ele, que você está caminhando com Ele, está tudo bem. Mas enquanto eu pensava, enquanto eu meditava em alguns capítulos de Mateus e Marcos, em alguns versículos específicos, se você parar para analisar, se você parar para estudar, uma grande multidão seguia a Jesus. Quando Jesus está ministrando essa parábola, tinha uma grande multidão ouvindo essa parábola. Tinha uma galera ouvindo essa parábola. Mas sabe que no meio daquela multidão apenas os discípulos entenderam isso. Apenas aos discípulos foi confiado o entendimento. Apenas a eles foi liberada a unção que estava contida nessa palavra. Sabe, que assim como a você, milhares de outras pessoas também foi liberada a palavra. Foi lançada a semente. Mas em muitas e muitas delas a semente não frutificou. Em muitas e muitas delas a semente não vingou. Mas em você vingou. E aí você começa a perceber o privilégio que o Senhor tem dado a você. E aí você começa a perceber a importância que é você valorizar aquilo que o Senhor tem feito com você. Sabe, sem sombra de dúvida, você já viveu o que muitas pessoas gostariam de ter vivido e simplesmente não vivem. Muitas delas porque não lhes foi permitida entender, e eu não quero entrar nesse mérito de predestinação, porque esse não é o objetivo, mas eu quero que você entenda o que Jesus está falando aqui. Algumas pessoas simplesmente verão e ouvirão, mas não enxergarão e não ouvirão e não entenderão. Algumas pessoas vão receber a mesma palavra que você recebeu, mas para elas não lhe será frutífera. E na sua vida frutificou isso. E sabe, você conseguiu já experimentar da parte do Senhor, querido e querida, coisas grandiosas. É só você parar e olhar para a sua vida e dizer: poxa, o que Deus fez na minha vida é algo tremendo. E eu quero que nessa noite você apenas não se alegre pelo que Deus fez. Isso deve ser feito em todo o tempo, mas eu quero que você pense que existem outras pessoas que gostariam de ter recebido exatamente o que você recebeu e não receberam.
Isso não significa que Deus as ama menos, isso significa que o seu tempo foi chegado, que chegou a sua hora e que você precisa se posicionar diante disso. O Senhor tem nos privilegiado. O Senhor tem nos privilegiado. Quando eu li esse texto, quando eu vi para o versículo 12, que é o que diz que ao que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu disse, meu Deus, isso é muito sério. Isso é muito sério. Esse mesmo termo, quase que essa fala idêntica, Jesus fala lá quando ele ministra a parábola dos talentos. Mas aqui ele está falando com relação ao ter recebido a semente e a semente ter frutificado. E eu quero que você entenda o fato da semente ter frutificado em você. Traz sobre você uma responsabilidade ímpar. Traz sobre a minha e sobre a sua vida algo que não recairá e nem será cobrado sobre a vida daqueles que não receberam, ou que não frutificaram a semente. Isso não tem a ver com salvação apenas, mas eu entendo que tem a ver com a unção. Aquilo que foi liberado sobre a sua vida. E eu quero que você possa responder só para você. O que é que você tem feito com aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida enquanto entendimento? A palavra do semeador, a parábola do semeador diz que aquele que frutificou, ele trouxe fruto a 100, a 60 e a 30 por um. E aí você começa a pensar o que é que você tem frutificado, o que é que tem sido feito por você, o que é que você tem liberado enquanto fruto do que gerou, do que foi gerado em você. Como você tem se portado diante daquilo que o Senhor tem lhe confiado. E eu não quero que você pense ou faça nenhum paralelo agora ainda não com a parábola dos talentos. Não é esse o meu foco. Porque eu não quero falar em atividade, eu não quero falar em dons, eu quero falar em unção, eu quero falar em entendimento, eu quero falar em expressão de gratidão. Eu quero que você possa entender isso. Existe algo sobre a minha vida e sobre a sua vida que nós prestaremos conta a Deus. E talvez a maior prestação de contas seja o que você fez com o entendimento que você recebeu a respeito do reino. O que você tem feito com a descoberta que lhe foi permitida a respeito dos mistérios do reino de Deus. Todas essas parábolas, o Senhor está lidando, está tratando a respeito de comparações com relação ao reino de Deus, com relação ao frutificar do reino de Deus. Sabe, não temos tempo de simplesmente adiar aquilo que precisa ser feito por mim e por você. A nós foi confiado isso. E esse é o tempo de nós expressarmos aquilo que conhecemos a respeito de Deus, sob o entendimento de que você é um privilegiado por Deus por ter esse conhecimento. Muitas pessoas simplesmente não alcançarão esse conhecimento. Algumas delas não será permitido o alcance desse conhecimento, mas lhe foi permitido a você. A você o Senhor confiou esse entendimento. A você o Senhor concedeu essa graça, assim como aos discípulos foi concedido. No versículo 11, Jesus diz para eles: olha, para vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Você já parou para pensar isso? A importância, a confiança que é o Senhor confiar a mim e a você os mistérios do reino de Deus? Poucos homens viveram isso. O texto encerra de uma forma tremenda, trazendo um peso de honra sobre as nossas vidas muito grande. Quando o texto encerra se dizendo: olhe, muitos profetas desejaram ver o que vocês viram e o que vocês estão experimentando, mas não puderam experimentar, não puderam ver. Sabe, o fato de você ter a convicção de que o Senhor está com você, talvez seja a sua propriedade maior, o seu bem mais precioso. E muitas vezes nós negligenciamos isso nas nossas vidas. Sabe que antigamente as pessoas simplesmente não podiam se achegar a Deus. Não lhes era permitido isso. A lei trazia uma barreira. A lei colocava um distanciamento. Jesus quebrou tudo isso e permitiu.
Agora nós temos acesso ao Senhor. Nós precisamos expressar isso em todo o tempo. Como o pastor Zé Carlos coloca aí, a maior evidência da vida cristã não são os frutos, não é só os frutos, mas manifestar comunhão com a presença de Deus em nossas vidas, comunhão e presença de Deus em nossas vidas. E é exatamente sobre isso que eu quero que você possa entender nessa noite. As pessoas muitas vezes, sabe, se lançam em busca de frutos, e os frutos são bons e são evidências. Mas sabe, eu me lembro que Sansão expressava fruto ou não expressava fruto? Você acha que é natural um cara sozinho matar centenas de filisteus? Não, ele mostrava fruto ali. Mas ele já não tinha a presença e muito menos a comunhão com Deus. Precisamos entender isso. Existem algumas coisas que são irrevogáveis. A Bíblia fala que os dons são irrevogáveis. Aquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida é seu, ponto final, ninguém toma, é seu. Mas existe algo que precisa ser mantido por você, que é a unção do Senhor. É a presença do Senhor na sua vida. E você precisa entender e cultivar isso todos os dias, todos os dias. E quando eu parei para perguntar ao Espírito Santo o que de fato significava esse peso do versículo 12, que para mim é absurdo isso. Porque a lógica do amor é não, vamos repartir com quem não tem. Não é isso que a gente faz? Se eu tenho, eu reparto com quem eu não tenho. Se eu tenho algo, eu vou repartir com quem não tem. Mas no âmbito da responsabilidade cristã, no âmbito do peso de cobrança pessoal, não é bem assim não. O texto diz que a quem tem vai ser dado mais e terá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem vai ser tirado. E talvez isso explique muitas pessoas que se afastam do Senhor. Talvez esse entendimento explique exatamente o fato de pessoas que caminharam com Jesus, que tinham a presença do Senhor, que experimentaram milagres dele, que se surpreenderam com a graça dele nas suas vidas, que receberam bênçãos e mais bênçãos da parte do Senhor e simplesmente lhes foi tirado tudo isso. E uma pergunta que eu quero fazer para você, e você responde só para você: o que é que você tem feito com todo o entendimento que o Senhor tem lhe confiado? O que é que você tem feito com toda a graça recebida? O que é que você tem feito com toda a unção liberada sobre você? O que é que você tem feito? Isaías 55 traz um entendimento, traz uma declaração que nos permite um novo entendimento também, alcançando inclusive isso. Isaías 55, acho que versículo 6, Isaías 55, 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Estamos em quarentena. E o que temos feito para nos aproximar ainda mais de Deus nesse tempo? Como nós podemos fazer isso? O exemplo do pastor Zé Carlos aí também é perfeito. Satanás tem poder, mas ele não tem a presença. E sabe que isso é o que mais nos diferencia dele. Nós temos a presença do Senhor. E ele jamais terá ela novamente. Existem pessoas que estão em busca de poder, existem pessoas que estão em busca de sinais, existem pessoas que estão em busca de frutos, existem pessoas que estão em busca de serem reconhecidos pelos seus feitos, existem pessoas que estão em busca de serem vistas por algo que fizeram enquanto sinais. Mas sabe, tudo que você precisa para ser visto é a presença de Deus. Isso lhe basta. Sabe, o que chamava Davi, ou o que chamou Davi para perto de Saul, quando Saul estava perturbado, não foi os feitos dele lá no cuidado com as ovelhas, não. Saul nem sabia que Davi tinha livrado as ovelhas dos inimigos lá, dos animais, dos devoradores ferozes lá, do urso, do leão. O que chamou Davi para perto de Saul foi que quando Davi chegava e começava a tocar, os espíritos maus se afastavam de Saul. Sabe, quando Davi chegava, os demônios precisavam sair. E é isso que nós precisamos ter. Eu vou ler sim, pastor, aqui. É isso que nós precisamos evidenciar enquanto identidade, queridos. Nunca se houve uma igreja tão conhecedora da Bíblia, tão conhecedora da teologia. Nunca se teve um povo tão conhecedor da letra como se tem nos dias atuais. Nunca se teve tanto acesso à informação bíblica e boa e de qualidade como se tem nos tempos atuais. Mas nunca teve um povo tão interessado como existe nos dias de hoje. Como eu falei, quando Jesus estava ministrando, uma grande multidão se cercava ao redor dele.
Uma grande multidão o acompanhava. Se você lembrar, lá no caso da multiplicação, na primeira multiplicação, eram 5.000 homens, só homens, fora mulheres e crianças. Então você pode botar aí para mais de 15.000 pessoas. Só homens eram 5.000, fora mulheres e crianças. Então bota aí 15.000 pessoas assistindo a Jesus. Mas é curioso que eu pensava nisso, poxa, e esse povo não entendia o que Jesus estava falando. E quando você vai ver, você vai analisar, na verdade aquele povo não estava querendo a presença de Jesus, aquele povo estava querendo os favores de Jesus. O povo ia atrás de Jesus por causa dos milagres. Talvez por isso não lhes era permitido entender os mistérios do reino. Por causa da inclinação do coração deles, por causa da intenção deles. Eles não estavam interessados no reino de Deus, eles estavam interessados em serem discípulos de Jesus, eles estavam interessados em serem plateias, estavam interessados em serem abençoados, eles estavam interessados em serem alimentados por Jesus. Qual é o seu interesse, queridos? Sabe, a mim e a você nos foi confiado conhecer os mistérios do reino. O que nós temos feito com isso? Esse é o tempo. Não adianta, não me venha com esse blá blá blá, de que, não, mas o cara ora e as coisas acontecem. A Bíblia fala que o diabo tem poder de se transformar no anjo de luz. Sinais são necessários quando por trás desses sinais existe uma evidência de vida cristã e unção específica sobre a pessoa no que diz respeito à intimidade com Deus. Fora disso, qualquer feiticeiro pode fazer. A prova disso é lá o que Moisés fez lá no Egito. Moisés lança a vara, o que é que acontece lá? Os feiticeiros dizem, oxe, isso é fichinha. Os magos do Egito vão e copiam de novo, fazem a mesma coisa. Mas sabe que eles não puderam copiar? Isso foi a diferença. A presença de Deus na vida do povo dele e na figura de Moisés. Faraó não resistiu, não foi aos sinais, não foram as pragas. Faraó não resistiu à presença do Deus Todo-Poderoso na vida daquele povo. E é isso que você precisa entender. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 20 e 21. Mateus 7, 20 e 21. É o texto que fala lá sobre os frutos. Que foi falado aí. Pelos frutos conhecereis a árvore, né? Versículo 20. Diz, assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. É aquilo que eu acabei de falar. As pessoas estão atrás de sinais, as pessoas estão atrás de oba-oba, as pessoas estão atrás daquilo que a multidão procurava em Jesus. A multidão procurava a cura, a multidão procurava o pão. Josué voltou, como é que tá? Eu sei que deu uma travada aqui. Mas já voltou? Tá travado aí? Como é que tá, pessoal? Me posiciona aí. Diz se voltou, diz se não voltou. Tá travado aí ainda? Não voltou agora. E aí, Everton, voltou. É natural, quando a gente começa a ministrar algumas coisas assim, o cão se aperreia e... Mas eu quero é que o cão se poque, que nem cururu pelas costas. A nossa função é fazer raiva a ele mesmo, não é não, pastor Val? Se não for para fazer raiva o cão, nem adianta. Amém? Mas o mesmo texto lá de Mateus que fala que pelos frutos conhecereis a árvore, isso é bem verdade. Mas só que logo em seguida o versículo seguinte, não é coincidência, isso é propósito e ensinamento da parte de Deus. O versículo seguinte diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O texto diz, pelo fruto você vai conhecer, mas ao mesmo tempo, não é o fruto que vai evidenciar, não é o fruto que vai definir, não é o fruto que vai dar o checkmate, o que vai dar o checkmate é a sua vida com Deus. Não adianta você apenas conhecer a Deus, você precisa ser conhecido por Deus. Não adianta você fazer sinais se sobre você não estiver a essência de Deus na sua vida. Às vezes eu fico olhando pessoas que dizem, ei, o Senhor me usa e eu faço isso. O Senhor falou e eu fiz. O Senhor... Meu querido, o que foi que Deus fez com a jumentinha de Balaão? Tá bom, se o Senhor falou através de você, você pode chegar no nível de uma jumenta já está ótimo para você. Ei, é tempo de nós declararmos quem somos, aonde quer que formos, aonde estivermos. E o maior testemunho que eu e você podemos dar é sem palavras. Claro que a gente precisa gritar aos quatro ventos, claro que a gente precisa colocar, como o pastor Zé Carlos faz, em faixas, em cartazes, para aquele que passe correndo, Jeremias fala isso, aquele que passe correndo possa ler. A gente precisa fazer tudo isso.
Mas o maior testemunho que eu e você podemos dar não são os frutos, é a nossa vida. Sabe, é aquilo que as pessoas olham para você e dizem, poxa, você tem algo diferente. É a unção não se explica, a unção se mostra, ainda que sem palavras. É o respaldo do Senhor sobre a sua vida. Muitos chegarão naquele dia, Senhor, eu profetizei, eu curei, eu libertei, eu expulsei, eu fiz tudo isso. O Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. A quem muito é dado, porque todo aquele que tem, pois ao que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. O que gritava muito forte ao meu coração era esse risco que Jesus falou, e Jesus aqui está falando para os discípulos dele. Sabe, existe a possibilidade de você perder aquilo que você não está valorizando, aquilo que você não está exercendo responsabilidade. Você com certeza vai se lembrar de pessoas que tinham uma pegada muito grande de reino. Com certeza você vai se lembrar de pessoas que tomavam ceia com você, que celebravam com você, que cantavam com você, que evangelizavam com você, e hoje estão aí lançadas ao mundo. Estão aí de volta entregues ao império das trevas. E aí você para e pensa, mas como pode ser isso? E talvez se você entender esse versículo, você vai começar a entender como pode ser isso. A quem tem, mais terá, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquele que tem, até aquilo que já recebeu, até aquilo que já experimentou, vai ser tirado. O que é que você tem feito com o que você tem recebido de Deus? O que é que você tem feito com o entendimento que o Senhor tem colocado na sua cabeça? O que é que você tem feito com a cobrança que o Espírito Santo tem jogado no seu coração? O que é que você tem feito com a unção que foi liberada sobre a sua vida? Você vai ter, sabe, muita oportunidade para se justificar, mas todas elas serão nada, serão como um trapo de imundícia, como Isaías fala, diante de Deus. Sabe, pastor Val, esses dias eu conversava com um pastorzão e a gente conversou sobre muitas coisas, e na hora que a gente estava conversando, o Espírito Santo me fez entender algo, que o nosso chamado, aquilo que o Senhor nos confiou, não foi confiado por nossa causa. Sabe que muitas vezes a gente se equivoca pensando que foi por minha causa. O Senhor me deu o dom da pregação por minha causa, o Senhor me deu o dom de ser pastor por minha causa, e não estou falando que a gente se ache merecedor, mas é que o Senhor escolheu a gente e a gente se sente honrado por isso. Mas eu quero compartilhar com vocês o que o Espírito Santo me fez sentir naquele momento. O Senhor não me escolheu, pastor, por causa de mim. O Senhor me escolheu por causa de outras pessoas, para que eu alcançasse outras pessoas. Sabe, algumas vezes eu confesso isso aqui diante de Deus, e com respaldo, com a companhia da minha esposa que está conosco aqui. Algumas vezes a gente diz, mas a gente pode ir para o céu ficando em casa, a gente pode ir para o céu, a gente vai ser salvo sem precisar muitas vezes estar mantendo toda essa cobrança ministerial, mas eu parava e pensava, mas existem pessoas que precisam da gente. O Espírito Santo sempre me faz perceber isso. Existem situações que nos foram confiadas, existem coisas que cabe a mim e a você, e nessa noite o Espírito Santo brada sobre a nossa mente, o Espírito Santo brada no nosso espírito: ei, cuidado, para que você não perca aquilo que você nem tem, aquilo que você já teve. Porque o que tem, mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, aquele pouquinho que tem, o que experimentou, lhe vai ser tirado. Esse é o tempo de nós nos posicionarmos. Esse é o tempo da igreja ser de fato igreja. Desde ontem, eu estou muito inquieto com relação a esses decretos, o decreto do nosso governador aqui. Querido, a Bíblia fala que nós precisamos e devemos nos sujeitar às autoridades.
também, tio, preciso de você, e o Senhor tem nos unido e nos feito caminhar juntos, e eu louvo a Deus pela sua vida. Mas, queridos, o Senhor, a Bíblia nos exorta, nos ordena a nós nos sujeitarmos às autoridades, porque toda autoridade foi estabelecida por Deus. Então nós precisamos nos sujeitar a esse decreto. Mas sabe que o Espírito Santo tem me cobrado, e eu creio que é do Espírito Santo, porque me veio uma inquietação muito grande. Algo não está correto. Algo não está encaixado diante desse panorama de pandemia que estamos vivendo. Existe, no meu entendimento, uma intenção de silenciar muito grande. Não é uma intenção de proteger, mas é uma intenção de calar, e inclusive calar a igreja. E talvez a igreja não esteja se apercebendo disso. E quando eu li esse texto, me veio ao coração, poxa, o que é que nós temos feito como igreja? O que é que nós temos feito como igreja no mundo espiritual? Nós precisamos nos sujeitar às autoridades, mas nós servimos àquele que é acima de qualquer autoridade, que tem poder para desfazer qualquer decreto, tem poder para corrigir qualquer injustiça, tem poder para tocar em quem for necessário ser tocado, para que o reino e a vontade dele seja estabelecida. Eu quero clamar com você nesse momento. Eu sei que eu estou com guerreiros aqui, eu sei que o Senhor tem nos presenteado com a presença de guerreiros do Senhor aqui nessa noite. São pessoas encaliçadas, pessoas que foram feridas, pessoas que sem sombra de dúvidas foram em algum momento da caminhada machucadas, se frustraram, mas ei, está sobre você ainda. Não permita que seja tirado de você. Não permita que seja tirado de você. Nesse momento nós vamos clamar em favor do nosso Estado e da nossa nação. Temos conosco pelo menos uma pessoa de São Paulo também, então nós vamos clamar pela nação nesse momento. E eu quero que você, como igreja, possa se posicionar agora. Sabe, eu fico olhando, eu quero que a Daíse feche os ouvidos agora e guarde o coração. Mas eu fico olhando para a Daíse em alguns momentos, eu digo, meu Deus, como a gente precisa voltar a fazer muito do que ela tem feito. Sabe aquele primeiro amor aquele primeiro amor do novo convertido? Aquele primeiro amor que não me disse força, que ficava cobrando, que ficava incentivando, que ficava puxando, que ficava incentivando, que ficava corrigindo, que ficava exortando, que ficava dizendo, vamos lá. Nós precisamos restaurar isso. Isso nos foi tirado. E nós precisamos estabelecer isso de volta em nossas vidas. Precisamos implantar novamente isso em nós. E esse é o tempo. É o tempo da igreja se posicionar. Pois é, Júnior, eu lia esse texto ontem, estou lendo os evangelhos, eu lia sobre isso. E Jesus vai além, quando Jesus confronta diretamente os fariseus. Fariseus hipócritas. João chama Herodes de víbora, raposa, e aponta o pecado dele e diz, você está em pecado, você está errado. E Herodes era o bambambam, era o todo-poderoso daquela época. Nós precisamos nos posicionar como igreja, mas eu entendo que a nossa maior ação, até pela nossa porção social, quantidade social, a nossa maior ação deve ser no espiritual. Deve ser de posicionamento espiritual. E nós temos apenas 5 minutos, eu quero orar com vocês agora. Thelma, sabe, enquanto eu pensava nisso, Thelma, me lembrava muito, enquanto eu lia esse texto, eu pensava muito na nossa célula de lá. Quantas vezes a gente ministrou sobre o amor de Jesus? Quantas vezes a gente falou que só Jesus salva? Quantas vezes a gente ministrou para as pessoas e poucas pessoas deram ouvido? Mas eu louvo a Deus, porque pessoas assim como você, pessoas como a Daíse, pessoas como o Daniel, pessoas como eu, a nós nos foi confiado entender os mistérios do reino. A nós nos foi permitido dizer, eu aceito Jesus, eu amo Jesus e quero caminhar com Ele. Nós somos escolhidos por Deus para isso. Nós precisamos nos alegrar por isso e cultivar isso em nós. E fazer com que essa semente que frutificou em nós possa frutificar na vida de outras pessoas. Que aquilo que está sobre nós possa frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você, quero que você levante um clamor agora e exerça a autoridade que está sobre a sua vida. Aquilo que o Senhor confiou a você. Senhor, nós como igreja do Senhor agora, nós nos unimos em oração. E nós nos posicionamos em favor do nosso Estado. Nos colocamos agora como guerreiros em favor do nosso Estado, Senhor.
Nós queremos te pedir perdão porque em muitos momentos nós simplesmente fingimos que não era conosco, ou que nós nada podíamos fazer. E nos esquecemos de que está sobre nós isso. O Senhor confiou à tua igreja isso, o Senhor confiou a cada um de nós, e nós somos igreja. Aliás, nós somos honrados porque sobre nós veio esse entendimento. Nós somos privilegiados porque sobre nós veio a graça de entender que as portas do inferno não prevalecem sobre nós. Nós nos posicionamos agora em favor da igreja. Nós nos posicionamos agora e clamamos, Senhor, que o Senhor venha e socorra aos teus, Senhor. Que o Senhor venha e socorra aos teus em nome de Jesus. Ah, Deus, é um tempo da verdade vir à tona. É um tempo em nome de Jesus das pessoas entenderem quem é a autoridade sobre a nossa terra, quem é a autoridade sobre a nossa cidade, quem é a autoridade sobre a nossa nação. Esse é o tempo, Senhor. Como nós falamos, precisamos nos sujeitar à autoridade. Mas Deus, não há autoridade maior do que o Senhor. Todas elas estão sujeitas à tua voz, todas elas estão sujeitas à tua vontade. Nós sabemos que existem homens que estão controlados pela ambição, existem homens que estão dominados pelo poder, existem homens que estão dominados pela vaidade pessoal e que estão se aproveitando de tudo isso. Mas nesse momento, como igreja do Senhor, nós declaramos a falência dos planos do diabo. Nesse momento, como igreja do Senhor, nós declaramos a falência de todo o senhorio maligno, de todo o governo que tem se utilizado de armas malignas contra o povo da nossa nação, da nossa querida nação. E nós clamamos, vem Deus, sara a nossa terra, sara a nossa nação. Senhor, nós nos posicionamos agora como intercessores da nossa cidade. Nós nos posicionamos agora como intercessores da nossa nação. E pedimos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Foi a nós que o Senhor confiou isso. E nós não nos utilizamos dessa confiança como um peso de honra apenas, mas nos utilizamos como uma responsabilidade. Essa responsabilidade está sobre as nossas vidas. Sobre as nossas vidas, e nós não queremos ser omissos. Nós não queremos perder aquilo que está sobre nós. Nós não queremos perder aquilo que nos foi dado. Então, como igreja, nós pedimos ao Senhor e clamamos, Deus, que haja uma reviravolta em um nome de Jesus. E que o teu nome seja reconhecido como o Salvador da nação. Como aquele que trouxe salvação para a nossa nação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que assim seja. Como nós iniciamos cantando, sabe, nunca foi sobre nós. As promessas nunca foi por causa da gente. O reino de Deus nunca foi por nossa causa. Nós somos apenas aceitos nele. Nós somos enxertados nele. Isso é uma honra para nós. Mas sempre é por ele, para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, chegou o nosso tempo. Nós temos 20 segundos. Quero que você se posicione em oração. Nós não fomos chamados para sermos guerreiros apenas de momentos isolados. Somos guerreiros em todo o tempo, a 24 horas. Se posicione. O Senhor se levantará em favor do seu povo. O Senhor se levantará em favor de cada um de nós. Um beijo.